Esse é o último vídeo da série sobre a MP 936, onde eu vou fazer as últimas pontuações e vou responder algumas perguntas. Então assiste esse vídeo até o final porque eu posso responder dúvidas suas. Mas antes, dá um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações, que é o sininho que fica aqui embaixo, que assim que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Então, vamos lá! Como eu falei, esse aqui é o último vídeo da série sobre a MP 936. Eu tô triste porque passou até rápido. Mas se esse vídeo aqui é o primeiro que você tá vendo da série, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também aqui em cima o link para você clicar e assistir o primeiro e o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre a redução da jornada de trabalho e salário. Inclusive, na descrição desse primeiro vídeo eu fiz um esquema com as porcentagens. Então, se você assistir o vídeo e não entender muito bem as porcentagens, clica na descrição que eu fiz o esquema e eu acho que você vai poder entender melhor. E o segundo vídeo eu falei sobre a suspensão do contrato de trabalho. Mas então você deve estar se perguntando o que é que eu ainda tenho para te falar sobre essa MP 936. E aqui a gente vai voltar para esse vídeo para não ficar muito longo. O primeiro ponto é em relação à ajuda compensatória que esse empregado pode receber. Que ajuda é essa? Os empregados que estejam ali recebendo auxílio emergencial de manutenção do emprego e da renda, eles podem, caso o seu empregador queira, né, porque é livre e espontânea vontade do seu empregador, do seu patrão, eu estou sendo muito enfática nisso, para você não achar que é um direito do empregado, ou se você, que é o empregado que está me assistindo, não achar que você tem realmente direito a isso. É só se o seu empregador quiser pagar, e puder, né, gente, que agora nesse momento está todo mundo com dificuldade financeira. Mas se o seu empregador quiser, e você, enquanto empregador, também, se quiser, né, pagar essa ajuda compensatória, você pode para o seu empregado. O que seria isso? Você pagar ali um valor para ele por mês, para o seu empregado, ou você que é empregado receber esse valor, para ajudar nesse momento aí de calamidade pública. Esse valor ele pode ser acordado tanto através de um acordo individual, como através de uma negociação coletiva. E veja, quando eu falo negociação coletiva, eu estou falando de acordo coletivo ou convenção coletiva. Em outras palavras, com a presença do sindicato. Então, esse empregador, querendo, por livre e espontânea vontade, ele pode fazer esse acordo para pagar esse valor, essa ajuda mensal para o seu empregado. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é que o empregador vai ganhar com isso? Primeiro ponto, esse valor que ele pagar para o seu empregado, ele vai poder descontar do seu lucro líquido quando ele for pagar o imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E também pode excluir da contribuição social sobre o lucro líquido daquelas empresas que são tributadas pelo lucro real. Mas esse valor que o empregador pode pagar, né, fazendo o acordo, esse valor ele vai ter uma natureza indenizatória, ou seja, ele não vai integrar a base de cálculo do salário para, por exemplo, aferir aqueles tributos da folha de pagamento, não vai integrar para fazer o recolhimento do FGTS, por exemplo, não vai se incorporar ao salário desse empregado. É apenas uma ajuda e ponto final. O outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é sobre a possibilidade de acumular os dois institutos, ou seja, juntar o acordo de suspensão do contrato de trabalho com o acordo de redução da jornada de trabalho e salário. É possível? É possível sim, inclusive essa MP, ela prevê isso expressamente. Por quê? No segundo vídeo, quando eu falei sobre a suspensão do contrato de trabalho, eu falei que esse empregado ele pode ficar na sua casa com seu contrato suspenso pelo prazo máximo de 60 dias. E a redução da jornada de trabalho e salário desse empregado só pode ficar aí por até 90 dias. Então, quando é que eu posso visualizar essa acumulação? Vamos supor que o empregador ele fez um acordo por 30 dias de suspensão do contrato. Chegou ali nos 30 dias, ele pode renovar por mais 30, totalizando 60. Mas quando chegar lá no 60º dia, ele não vai poder prorrogar novamente a suspensão, porque o prazo máximo de suspensão é 60 dias. Mas ele pode falar assim, eu não posso fazer mais a suspensão, mas então eu vou pegar e vou reduzir então a jornada de trabalho do meu empregado e fazer uma redução, por exemplo, por mais 30 dias, de 50%, 30%, 90%. Ele pode fazer isso? Pode. Desde que juntando a suspensão com a redução, o prazo máximo seja de 90 dias. Então, é possível sim. Bom, entrando então no terceiro ponto que eu queria falar com vocês, que é sobre o intermitente, para a gente poder passar para as perguntas. Quem não sabe o que é intermitente é aquele empregado que ele, de forma bem rasa, tá? Que eu vou falar aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre o intermitente. Mas é aquela pessoa, aquele empregado, que ele pode trabalhar para um empregador ou para vários. E ele não está vinculado diretamente a eles, porque ele não trabalha todos os dias, é um trabalho não habitual. Ou seja, num momento de maior demanda, esse empregador liga para ele, pergunta se ele pode ir, se ele puder, ele vai lá e presta seu serviço. É muito comum isso, por exemplo, em restaurantes, em lanchonetes, que em determinados dias e horários da semana tem um público maior, uma demanda maior. E aí ele pode ir lá e vai receber apenas por aquele período de trabalho dele. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu vou fazer um novo vídeo explicando sobre o intermitente. Então, como que fica esse empregado nesse momento, né, de calamidade pública? Essa MP 936, ela prevê que esse empregado intermitente que tenha tido seu contrato formalizado até o dia 1º de abril, por que 1º de abril? Que é a data da publicação dessa MP 936, esse empregado intermitente ele vai ter direito de receber o auxílio emergencial, mas aqui não é esse auxílio emergencial de manutenção do emprego e da renda, e sim o auxílio emergencial de R$ 600. Inclusive, ainda que ele tenha vários contratos de trabalho intermitente, ou seja, que ele preste o serviço para mais de um empregador, diferente do que acontece aqui na MP 936, ele não vai receber o valor referente a cada contrato. Ele vai receber só os R$ 600 e Zé Fininho, ainda que ele tenha mais de 2 contratos. O que é diferente aqui, que eu não sei se você
já vi os outros vídeos que eu mencionei, mas aquele empregado que ele tenha mais de um contrato formal, mais de um vínculo formal na sua carteira de trabalho, ele vai receber a redução, né, o valor do auxílio emergencial de acordo com a redução ou a suspensão de cada contrato que ele tem. Isso não se aplica ao intermitente, tá? O intermitente só recebe os seus R$ 600. Bom, vamos passar então agora para a segunda parte desse vídeo, onde eu vou responder as dúvidas que me mandaram. Gente, eu confesso que eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagens que eu recebi no direct lá do guia do Instagram, que eu vou deixar até aqui do lado, já aproveita e segue lá. Quem não assistiu os outros vídeos, eu pedi para as pessoas que tivessem dúvidas me mandar nos comentários ou por direct. E lá no Instagram eu pedi para as pessoas me mandarem por direct as suas dúvidas. E eu confesso que eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagem. Porque realmente é um assunto, assim, complicado, tem muita gente com dúvida, é tudo muito novo. Inclusive pra gente, né? Então, eu separei aqui algumas perguntas, não são todas as que mandaram, mas eu fiz questão de responder todo mundo que me enviou lá no direct. Pode olhar o seu direct se a sua pergunta não tá aqui, que eu te respondi por lá. Hoje eu tirei o dia pra fazer isso. Então você pode olhar lá. Mas eu selecionei algumas porque eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas. São perguntas mais gerais, então eu achei interessante trazer aqui. Eu vou pegar meu óculos, tá, gente? Porque eu sou meio ceguinha, né? Miopia, astigmatismo, então eu só consigo ler com o óculos. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu separei é a seguinte: o que acontece se eu não informar o acordo de suspensão ou redução no prazo correto? Bom, eu acredito que quem me enviou isso aqui seja o empregador, né? Porque é o empregador que tem a responsabilidade, a obrigação de informar o Ministério da Economia que houve essa redução ou suspensão do contrato do seu empregado. Bom, nesse caso, a SMP traz um prazo de 10 dias contados da data da celebração desse acordo. Então, se você, empregador, não obedecer esse prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia que teve essa redução ou que teve a suspensão do contrato do seu empregado, você vai sofrer uma penalidade. E que penalidade é essa? Você vai ter que pagar a remuneração total que esse empregado tinha direito antes da suspensão ou da redução. Então, você vai ter que pagar o salário dele normalmente, porque você não obedeceu esse prazo de 10 dias. A próxima pergunta é a seguinte: tem alguma carência para o empregado ter direito ao benefício? Não, não tem nenhuma carência. Então, esse empregado ele pode ter trabalhado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 dias. Se houve a redução da jornada ou a suspensão do contrato, ele já tem direito, sim, ao auxílio emergencial de manutenção do emprego da renda, porque ele é um empregado formal, tá? Então, não tem nenhuma carência, não precisa obedecer nenhum prazo. Tenho 2 vínculos de emprego. Como fica cada um? Ficou faltando me dizer o que aconteceu com cada um, né? Mas eu vou explicar só por alto, que acho que pode encaixar aí na sua situação. Quem tem mais de um vínculo de emprego vai receber o auxílio emergencial de acordo com aquilo que acontecer em cada vínculo. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha 2 empregos, 2 vínculos formais. E veja que eu não estou falando de intermitente, como eu já mencionei antes, né? Eu estou falando de emprego formal. Vamos supor que a pessoa tenha 2. Se no primeiro, o primeiro contrato ele foi reduzido, por exemplo, a 50% e o outro foi suspenso, ele vai receber 2 auxílios emergenciais, ou seja, ele vai receber um relacionado àquele contrato que teve suspensão de 50% e vai receber outro auxílio emergencial referente àquele que foi suspenso. Ou seja, ele vai receber cumulativamente 2 auxílios emergenciais. Então, dependendo de quantos contratos ativos formais esse empregado tiver, ele vai receber o auxílio referente a cada um deles, a depender do que aconteceu, se houve uma suspensão ou se houve uma redução. A outra pergunta: quem paga meu salário durante a suspensão? 2 pontos. Primeiro, não é salário. E o segundo, eu vou falar também da redução, apesar da pessoa ter perguntado sobre a suspensão, que é o seguinte: primeiro, não é salário, tá? Você vai receber um auxílio emergencial. E esse auxílio não é o valor do seu salário. Eu já expliquei nos outros 2 vídeos que a base de cálculo desse auxílio é o seguro-desemprego que essa pessoa teria direito. Então, se você sofreu uma suspensão do seu contrato de trabalho, você vai receber a parcela de seguro-desemprego que você teria direito caso você fosse demitido sem justa causa. Na prática, é como se você tivesse sido demitido e está ali recebendo seu seguro-desemprego. Agora, quem teve a redução da jornada de trabalho e salário vai receber aqui de 2 formas. Vai receber uma parte do seu empregador em cima do seu salário, né? Porque você está ali trabalhando, só reduziu a sua carga, né? A sua carga horária e o seu salário. Mas você vai receber o percentual de redução em cima do seu salário. E o restante você vai receber o percentual em cima da parcela de seguro-desemprego, tá? Então tem que observar aí esse ponto que vai ficar dessa forma o recebimento. Tem o direito de receber vale-refeição e vale-transporte na suspensão do contrato? Olha, pergunta interessante, viu? É o seguinte: em relação ao vale-transporte, não é devido. Se você não está saindo da sua casa, se deslocando para trabalhar, então você não tem direito de receber o vale-transporte, porque você está em casa. Agora, em relação ao vale-refeição, aqui a gente ainda não tem uma decisão unânime. De fato, vamos ter que esperar aí as decisões judiciais, mas eu acredito que vai na mesma linha do vale-transporte, ou seja, esse empregado, como ele não está saindo da sua casa para trabalhar, ele não está num local específico trabalhando, ele não vai ter direito ao vale-refeição. Mas veja, eu estou falando do vale-refeição. O vale-alimentação, ainda na suspensão do contrato, é devido sim. Mas, de todo modo, a gente vai ter que esperar as decisões judiciais para ver como que os juízes, né, os tribunais vão decidir esse ponto do vale-refeição. Mas eu acredito que vai ser nessa mesma linha do vale-transporte. Próxima pergunta. Fiz um acordo de suspensão do contrato, mas meu patrão me pediu para fazer uns relatórios em casa. Isso pode? Gente, eu comecei a falar o segundo vídeo sobre a suspensão justamente tocando nesse ponto.
Se o seu contrato de trabalho está suspenso, você não pode fazer nenhum tipo de atividade para o seu patrão em casa. Se ele quer que você trabalhe em casa, ele vai usar aquela medida lá da MP 927, que é o teletrabalho. Mas se o seu contrato está suspenso, você não pode fazer relatório, você não pode ficar respondendo mensagem do WhatsApp, dando conta daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer na empresa. Você não pode trabalhar, tá? E se você estiver trabalhando, isso descaracteriza a suspensão do seu contrato e o empregador ele vai sofrer penalidades, tá? Por isso. Então, não pode trabalhar de forma alguma em casa, mesmo que o seu contrato esteja suspenso. Mesmo não, se o seu contrato estiver suspenso. O que você pode fazer trabalhando de casa é através do teletrabalho, por exemplo, lá da MP 927. Então, cuidado com isso aqui, viu? A próxima pergunta. Todos os empregados têm direito à estabilidade? Não, não são todos os empregados. Tem direito à estabilidade provisória que essa MP traz aqueles empregados que tiverem a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do seu contrato. Então, eles não vão poder ser demitidos durante a redução ou suspensão e nem depois pelo mesmo prazo que eles ficaram com a sua jornada reduzida ou com o contrato suspenso. E aí, se você não entender um pouco sobre isso, você clica na descrição desse vídeo onde eu falo sobre a redução e sobre a suspensão, porque eu expliquei melhor essa questão da estabilidade. Próxima pergunta, vamos lá. Eita, essa aqui é boa. Não aceitei o acordo de suspensão. Posso ser demitido? Nossa, eu já respondi muito essa pergunta aqui, porque quem não sabe, eu sou advogada, né? Então a gente trabalha tanto com empresas quanto com empregados. E foi uma pergunta assim de todos os lados. Pode ser demitido? Não pode ser demitido? Com justa causa? Sem justa causa? Eu tenho certeza que essa pode ser a sua dúvida, que é o seguinte. O governo federal ele colocou essas medidas de suspensão e redução, e aquelas também lá da MP 927, que eu também vou fazer uma série falando sobre essa medida aqui, que aqui nesse ponto é para o empregador da sua faculdade suspender ou reduzir a jornada de trabalho do seu empregado. O que acontece? Como foi algo colocado à sua disposição pelo governo federal, ele pode se utilizar desse mecanismo. Agora, é um acordo. O empregado ele pode aceitar ou não. Mas, caso ele não aceite, o patrão, o empregador, ele tem a sua faculdade de demitir sem justa causa, né? Ele não é obrigado a ficar com um funcionário pagando salário para ele estar em casa. Por exemplo, porque o seu estabelecimento está fechado por não ser serviço essencial. Então, ele pode sim demitir, mas essa demissão é sem justa causa, tá? Porque demissão com justa causa são aquelas previstas lá na CLT, tá? Então, se for, né, se o empregado ele não aceitar o acordo, o empregador ele pode sim demitir, né, mas sem justa causa, tá? Próxima pergunta. Tive a redução da jornada, mas meu patrão disse que só vou receber a ajuda do governo. Tá certo? Gente, não. Que isso? Se houve a suspensão do seu contrato, você realmente só vai receber o auxílio emergencial do governo federal. Agora, se houve a redução da sua jornada, você tem que receber o seu salário reduzido na proporção que a sua jornada foi reduzida e vai receber a outra parte do auxílio emergencial que o governo federal vai te pagar. Mas você que é empregado que teve a redução da jornada, você vai receber salário reduzido e auxílio emergencial. Você não vai receber só o auxílio emergencial. Só recebe o auxílio emergencial quem teve o contrato de trabalho suspenso, tá? Então, fica de olho nisso aqui, tá? Próxima. Estou de licença maternidade. Posso receber o auxílio? Não, quem está de licença maternidade não recebe o auxílio, porque já está recebendo ali o benefício social, né, previdenciário, da licença maternidade. Então, não, se você está recebendo benefício previdenciário, nesse caso, licença maternidade, você não tem direito de receber também o auxílio, tá? O auxílio emergencial. A última pergunta. Se eu for demitido, ainda tenho direito a seguro-desemprego? Sim, não se preocupe. Inclusive, o governo federal, quando lançou a MP 936, falou sobre isso, né? Debateu bastante sobre isso. O auxílio emergencial ele tem como base de cálculo o seguro-desemprego, o valor seguro-desemprego. Mas o fato de você estar recebendo esse auxílio emergencial, em nada vai mudar o seu direito de receber o seguro-desemprego. Então, não se preocupe que depois que passar sua estabilidade, passar todo esse momento difícil de calamidade pública, se você for demitido sem justa causa, você vai sim poder receber normalmente aquilo que você já teria direito de seguro-desemprego. Então, não se preocupe com isso. Bom, gente, eram essas as considerações que eu tinha ainda para fazer sobre a MP 936. Eu acho que essas perguntas aqui foram bem interessantes, deu para explanar bastante ainda aqui sobre o tema, e eu tenho certeza que eu posso ter respondido também a sua dúvida. Mas se você ainda tem alguma dúvida que eu não falei aqui, tá com algum ponto que você ainda não entendeu sobre essa MP, manda aqui nos comentários, manda no direct do guia, que eu vou deixar aqui ao lado também, né? E você pode mandar por e-mail, que meu e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo, você pode mandar sua dúvida por lá também. Agora, se você já assistiu até aqui, dá um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho, que assim que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.